júri da Chacina do Curió é indiscutivelmente o maior júri da história da comarca de Fortaleza nos seus quase 200 anos. Pela complexidade do caso, porque envolve um grande número de vítimas, um grande número de réus, pela participação de trabalhadores, servidores da segurança pública, agentes da lei, policiais, militares, pelo grande número de vítimas, foram 11 vítimas fatais, mais 7 sobreviventes, inclusive sequelados de maneira permanente. Já era um júri de enorme complexidade. A investigação durou um tempo considerável, exatamente por essa complexidade, então eu queria ressaltar o trabalho da Polícia Investigativa, especialmente da perícia técnica, em especial para fazer a localização dos agentes do crime, os autores do crime, pela localização dos celulares, pelas câmeras que estavam posicionadas nas ruas. Isso foi muito, muito importante. Essas famílias, elas esperam há 8 anos justiça. Justiça não é vingança. Nada, nenhuma sentença penal condenatória vai trazer os filhos daquelas mães de volta. Eram todos eles inocentes, muitos estavam se confraternizando na rua quando foram executados a esmo. E uma das vítimas estava deixando a namorada em casa, dentro do ônibus, foi arrancado e executado fria e covardemente. Tudo isso por causa de uma vendetta em relação ao latrocínio do qual foi vítima, barbaramente, um policial militar entre 19 e 20 horas do dia 11 de novembro. No dia 11 de novembro, a partir das 23 horas, 23h45, até as 3 e pouco da manhã do dia 12, ou seja, neste intervalo, foram cometidos 11 homicídios. O júri ele era muito aguardado. O Poder Judiciário deveria, como o fez, se preparar para esse júri, tanto do ponto de vista da segurança, a segurança dos réus, a segurança dos advogados de defesa, dos promotores, dos defensores públicos que funcionavam como assistentes de acusação, dos magistrados, das famílias das vítimas, das testemunhas de acusação e de defesa, ou seja, a segurança de todos. Por isso mesmo foi muito importante haver inscrição prévia, haver ordenamento do espaço, a logística da segurança desde o bloqueio do espaço, porque qualquer coisa poderia gerar, talvez, uma nulidade, e essa é, indiscutivelmente, uma grande preocupação. Quero ressaltar o valor imenso que a direção do Fórum teve na preparação dessa logística, e especialmente dos servidores e servidoras do Poder Judiciário. Eu queria aqui sublinhar, muito especialmente, aqueles que funcionaram no plenário do Tribunal do Júri, os oficiais e oficialas de justiça. Para nós, muito importante. A função dos oficiais de justiça no júri é coadjuvar o juiz durante toda a sessão. Em muitas oportunidades o juiz precisa que alguém tome alguma iniciativa. Essas atividades ficam afetas ao oficial de justiça. Os oficiais participam integralmente durante toda a sessão de julgamento, velando principalmente pela incomunicabilidade dos jurados. Ao final do julgamento, os oficiais lavram certidão, chamada certidão de incomunicabilidade, que atesta que os jurados se mantiveram em silêncio, que não conversaram quer entre si nem com terceiros. Não havendo essa certidão, poderia haver a nulidade do julgamento, caso algum jurado tenha se comunicado com terceiros ou entre si. Isso é um fator preponderante na atividade do oficial de justiça. A importância do oficial de justiça nos trabalhos do júri é essencialmente secretariar o juiz durante a sessão, nos eventos que ocorrerem, bem como cuidar da convocação dos jurados, a contabilização, chamada, o pregão e também cuidar da comunicabilidade, que eles permaneçam incomunicáveis até o final, para que isso não possa prejudicar a questão do julgamento, o senso de julgamento deles. Na minha experiência, eu estou no Tribunal de Júri desde 2009, já tenho mais de 10 anos. Realmente já passei por muitos júris até que têm um certo grau de complexidade, mas do gigantismo que foi esse do Curió, eu não tinha participado ainda. Realmente foi algo que teve uma dimensão assim, muito maior do que todos os outros que eu já tinha feito antes. Relativamente ao júri do Curió, para o trabalho do oficial de justiça, demandou apenas mais tempo e também o número de oficiais precisou ser aumentado.
Durante o dia ficava uma dupla de oficiais de justiça atendendo todas as necessidades do julgamento. De 9 da manhã, por volta de 9 da noite, suspendia-se a sessão. No dia seguinte, os jurados retornavam para o plenário do júri, onde se reiniciava a sessão. Para o júri do Curió, houve a necessidade do aumento do quantitativo de oficiais de justiça. Normalmente, para uma sessão, são necessários apenas 2 oficiais de justiça. Para o júri do Curió, foram necessários um acréscimo de mais 5 colegas oficiais de justiça que participaram dentro de uma logística pré-estabelecida pelo juiz e eles trabalharam durante toda a sessão de julgamento. Eles são fundamentais para o transcorrer, né, de todo o processo do júri e para que ele aconteça sem nulidades. Eu já participei, inclusive como assistente de acusação, de casos muito complexos fora do Estado, em que uma pequena nulidade acaba fazendo com que caia por terra todo o esforço da sociedade para responsabilizar réus de crimes que são crimes de fato muito complexos. Então, os oficiais e oficiais de justiça permitem o transcorrer regular, legal, ou seja, a um devido processo legal. O júri, ele tem regras muito bem estabelecidas no Código de Processo Penal. O Conselho de Magistrados, as 2 magistradas e o magistrado que presidiram a sessão do júri, fizeram isso de maneira muito cordata, muito serena, mas muito firme na lei, ou seja, garantindo a ampla defesa, o devido processo legal. Todos os ritos foram muito bem acompanhados e muito bem observados. E eu queria agradecer aos servidores do Poder Judiciário, a todos e todas eles, à direção do Fórum Cláudio Bevilacqua, a todo o sistema de justiça, ou seja, aqueles e aquelas que trabalharam permitindo o devido processo legal, magistrados, advogados, defensores e promotores. Mas eu quero aqui enaltecer muito especialmente o papel dos oficiais e oficiais de justiça no transcorrer para que o conselho de sentença, inclusive, pudesse chegar ao seu veredito. Lembremos que o júri, né, é a única instituição aqui no Brasil em que a sentença é decidida pela própria sociedade. São 7 pessoas do povo que são sorteadas no dia do júri, dentre as 25 que ali estavam. A defesa e a acusação, né, podem inclusive recusar algumas pessoas no sorteio. Então são 7 pessoas ali sorteadas que vão exarar o seu julgamento em nome da sociedade brasileira. Quero agradecer, aguardar agora, né, as próximas sessões previstas para agosto e setembro. Eu quero concluir repetindo uma coisa que para mim é muito importante. Não são só os réus que sentam no banco dos réus. Esse caso do Curió, quem está sob julgamento somos nós. Nós como sociedade, nós como poder público, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, nós como seres humanos. Nós não podemos permitir que ninguém seja morto, mas muito especialmente que o agente da lei, numa vendetta, ele execute pessoas a esmo. Uma das mães, na coletiva, no início do julgamento, quando perguntada por que a senhora luta por justiça, ela respondeu: eu sei que meu filho não vai voltar, mas eu não quero que nenhuma mãe sinta de novo aquilo que eu senti. Então isso para nós é muito importante como um pacto ético pela humanidade.